Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa Reflexões Pedagógicas, diálogo entre a teoria e a prática, que discutirá o seguinte tema: organização e sistematização do trabalho pedagógico nas escolas do campo. Essa live foi elaborada pela equipe da DED, SUPED, CEMED. Para quem não atua na nossa rede escolar, esclareço que os Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande MS, por intermédio da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, SUPED. Para a realização dessa live, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologias Educacional, que é a DTEC, e da Divisão de Educação Especial, ambas da SUPED. Agradeço também aos tradutores e intérpretes de Libras, Walterley e Solange. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Meu nome é Wendel Cedrão, sou professor da REME há 10 anos, atualmente faço parte da equipe de educação do campo, da Divisão de Educação e Diversidade, DED, SUPED, CEMED. Convidamos a todos para participarem do chat, coloquem suas dúvidas, suas impressões, e logo após estaremos esclarecendo caso tenha, ok? Na live de hoje, abordaremos o seguinte tema: organização e sistematização do trabalho pedagógico nas escolas do campo, com o objetivo de propor o diálogo sobre a organização do trabalho pedagógico das escolas do campus na atual conjuntura. E também terá os seguintes subtemas: 1. A educação do campo e o trabalho remoto, a educação do campo e o trabalho pedagógico, e contextualizando as práticas educacionais. Assim, convidamos o nosso primeiro palestrante de hoje, o professor Carlos Porto, formador, ocupando o cargo na Secretaria de Modalidades Especializadas, que é o Campo, Cidade, EJA, Ética Racial e Inclusão, e técnico da modalidade de Educação do Campo. Possui especialização em Educação do Campo pela UFMS e frequentou o curso de graduação de Linguagens Códigos da UFMS, Sistema de Alternância. Seja bem-vindo, professor Carlos. Prazer em recebê-lo aqui na nossa live. Obrigado, professor Wendel. Obrigado a todos que fazem parte desse conjunto. Lembrando que é sempre um prazer para nós estarmos aqui conversando, né, entre professores, gestores, acadêmicos e todos aqueles interessados nas temáticas que estão vinculadas à educação do campo. É o momento em que a educação do campo, assim como todas as outras, como todos os outros segmentos, passa por uma grande reformulação, né? Professores aí, e gestores e estudantes, e também, quando nós falamos dessa educação, nós falamos da comunidade escolar. Pais, responsáveis, todos ali voltados à educação. Bom, para você que está nos acompanhando e já percebeu que o nosso diálogo está inserido na modalidade de ensino da educação do campo, eu gostaria de falar para vocês quem são esses sujeitos pertencentes à educação do campo. Né? Quem são esses sujeitos? O Arroyo ele tem uma fala muito interessante quando ele fala que existem os outros sujeitos, que são os filhos, né, dessas pessoas que estão localizadas na zona rural. Então, vamos prestar bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quem são esses sujeitos? Esses sujeitos, eles são os agricultores, os familiares, né? Os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, e tem uma linguagem até que eu acho interessante, que eles dizem que são os povos da floresta, porque também engloba os indígenas, os quilombolas, mas enfim, aqui nós estamos delineando a nossa fala para aqueles que são trabalhadores e filhos desses trabalhadores do campo. O sujeito que vive no campo, em um tempo, em um espaço que é marcado em lutas. Isso é muito importante nós frisarmos, né? É um direito.
é um direito constitucional. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui no slide número 7, para vocês terem uma noção. Você já vê aqui uma imagem, né, da Constituição, né? E do lado direito, vocês percebem também que tem as diretrizes educacionais para a educação do campo. Isso é muito importante. Sabe por quê? No artigo 1º dessa diretriz, diz assim, que as questões que são relacionadas ao campo, cada uma tem as suas questões inerentes, ou seja, as suas peculiaridades. E é interessante, por que é interessante, né, quando nós abordamos todo esse conjunto? Porque cada localidade tem uma especificidade, e nós percebemos isso muito no momento atual. Ou seja, vamos dar um exemplo para vocês. Existem escolas que são do campo que têm mais acessibilidade aos caminhos virtuais. Outras estão mais distantes e não têm essa acessibilidade tão fácil para que o aluno ele possa ocupar-se das atividades que são colocadas ali nesse momento atual. Então, o campo em si, ele tem toda uma conjuntura que tem que ser pensada, analisada, refletida, estudada e vir um grande campo de pesquisa. Não é verdade? Eu tenho certeza que você que trabalha na educação do campo fica muito próximo de todo esse diálogo que nós estamos tendo agora. E eu apresento para você agora a educação do campo e o trabalho remoto. Então, o primeiro item que nós vamos discutir, eu gostaria que você frisasse, é a educação do campo e o trabalho remoto. É importante nós também compreendermos que o trabalho remoto ele é um pouco diferente do que nós dizemos de educação à distância. Uma educação à distância que tem uma plataforma que já está toda, eu digo, de uma maneira básica, né, para que você possa compreender, que a educação à distância, ela tem uma plataforma, ela está toda organizada para que o estudo seja à distância, no semipresencial ou totalmente à distância. O trabalho remoto, ele vem para atender uma demanda, uma emergência, né? E aí nós utilizamos várias frentes, nós também utilizamos de alguns recursos, ferramentas, mas para aquelas localidades mais abrangentes, né, que estão distantes, nós utilizamos os cadernos de atividade. Vocês conhecem muito bem, e isso também depois, logo mais nas nossas falas, vocês vão compreender algumas dicas, né, e possibilidades. Lembrando sempre que são sugestões. Mas antes de iniciar essa fala, eu gostaria de ler com vocês, e gostaria que vocês ouvissem muito o que a doutora Aisha Ahmed, né, ela escreveu um artigo muito interessante sobre a quarentena, sobre tudo que nós estamos vivendo, em um artigo que foi colocado no The Chronicle of Hyder, é uma universidade que ela trabalha, ela é doutora, e então ela escreveu esse artigo e foi traduzido para a nossa linguagem aqui do Brasil por Renato Pincelli, publicado e teve uma grande repercussão. Mas olha que frase interessante que ela traz para nós. Mais do que nunca, precisamos abandonar o performativo e abraçar o autêntico. Modificar nossas exigências mentais exige humildade, paciência, mantenha o foco nessa mudança interna. Então, de uma maneira muito especial, não somente nós, mas todo o mundo hoje, passa por uma mudança que alguns chamam de novo normal, do novo, enfim, todos nós estamos, em algum momento, crescendo com isso tudo. A mesma doutora Aisha, ela no final do seu artigo diz que a calamidade, ela se torna uma grande professora. Olha que interessante. E é a partir dessa linha que nós vamos conversar um pouquinho, porque essa mudança ela foi sentida principalmente pelos gestores, pela equipe pedagógica, e aqui eu abro um parênteses, né? Quando eu falo equipe pedagógica, eu me remeto ao coordenador, ao supervisor, ao orientador e ao apoio pedagógico. São importantíssimos. Então, nesse slide que vamos apresentar agora, já em seguida para vocês já percebam que tem algumas alternativas que estão sendo muito utilizadas hoje. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho.
eu deixar nessa imagem aqui, onde está a imagem do WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Cadernos de Atividades. Esse vocês conhecem, porque ele é desenvolvido pela Secretaria, mas também os professores colocam atividades complementares e algumas das nossas escolas, e aqui eu agradeço a cada um de vocês, têm contribuído para levar nesse caderno uns conteúdos que são direcionados aos nossos estudantes. Para você também que está nos acompanhando, nós temos hoje no município de Campo Grande 8 escolas e 4 extensões. Nós atendemos 2.180 alunos e temos nesse corpo, que eu vou dizer somente dos professores, 291 profissionais, que são os professores, mas além deles nós temos os coordenadores, gestores e demais integrantes que fazem parte dessa comunidade escolar. Veja bem, nós temos aqui um ponto interessante de nós conversarmos, e aqui nós vamos falar diretamente sobre a organização pedagógica, né? O que é essa organização pedagógica, então, vendo de uma maneira muito sensata, né, muito sublime, para que você possa caminhar com esses pensamentos e esse diálogo se estender para que nós possamos, então, formarmos e não nos eximirmos dessa responsabilidade de ampliarmos esse diálogo, né? A organização pedagógica do trabalho pedagógico é um elemento relevante e imprescindível, sempre foi. E nesse momento, muito mais, porque ele acontece na coletividade, ou seja, no âmbito da escola. E quando eu falo sobre a comunidade escolar, eu me remeto a todos aqueles que estão envolvidos, as famílias principalmente. Então, o coordenador pedagógico, o gestor, né, da escola, assim como os professores, eles podem contribuir como? Eu sempre acredito, e agora eu apresento para você a visão de Lopes, que eu acho muito interessante, né? Eu vou só passar aqui um slide para vocês, ó, e eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura. Olha que interessante. É a educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições para o quê? A sua sobrevivência, para a transformação do mundo natural, social e de si mesmo. Olha a importância da educação. Olha a importância de nós termos ali um trabalho entre todo esse conjunto, né? Entre gestores, entre a equipe pedagógica, os professores, a comunidade escolar e o estudante. Lembrando que o estudante, e aí eu cito aqui um escrito de White, que ela escreve sobre educação, e ela diz que na educação nós desenvolvemos todas as nossas faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais. Isso é de grande importância para nós. Muito bem. Então, a escola ela tem uma função social muito importante. Mas já eu falo especialmente com você, diretor, com você, coordenador, professor, estudante e também pais. Perceba, qual é a função social da escola? Acompanha comigo na sequência. Muito bem. Cabe à escola, enquanto função social, assumir uma postura humilde. Isso é importante. A humildade, ela nos coloca para servir todo esse contexto, para servir toda essa situação a qual vivemos. E é muito importante, nesse momento, nós servirmos e mantermos uma postura humilde, ou seja, sustentada nas experiências, porque cada um de nós conhecemos a nossa realidade. Então, nesse momento, esse compor pronto para e dar atenção significa que a escola, mesmo no tempo em que vivemos, é um espaço acolhedor. E que sempre tem que estar pronta para escutar, para dialogar, para respeitar e estimular. E quando eu falo essas partes, né, eu digo que é toda a comunidade escolar e aqui, nessa modalidade de ensino do campo. Por quê? Porque esse diálogo, essa escuta, ela tem que ser parte intrínseca entre direção, equipe pedagógica, professor, pais, responsáveis e estudante. Veja, ele é um caminho que percorre a cada espaço. E nós temos que estar muito atentos a isso. Em sequência, eu digo para você que todo esse conjunto, ele requer o quê? Olha só, vou passar aqui para vocês darem uma olhada junto comigo, que a função social da escola,
ela tem que ser sempre numa perspectiva humanizadora. Isso é importante. Por quê? Porque o diálogo que nós temos gera a escuta. E a escuta, a compreensão. E a compreensão, ele dá o quê? A condição de estar com o outro, de entender a realidade do outro. E permite que nós conheçamos essas novas realidades. Por isso é importante nós sabermos que o campo ele tem as suas especificidades e devem ser respeitadas e trabalhadas de maneira a não nos eximirmos da responsabilidade de estarmos em conjunto com toda a organização, desde a secretaria, para levar esse atendimento ao nosso estudante, mas de uma maneira segura e possível. E sermos humildes para reconhecer os nossos limites. E termos também humildade para trabalhar dentro das nossas potencialidades. Perceberam como isso é interessante? Então, quando eu falo nesse olhar, e quando eu falo sobre esse trabalho pedagógico, ele tem que ter 4 focos muito interessantes: coordenador, diretor, professor, para que nós possamos trabalhar com esses estudantes. Olha só, o primeiro foco, e aqui eu apresento para você já em sequência, é foco e empatia. O que quer dizer isso? Se você olhar lá em cima, lá no item 1, diz que é redirecionar o olhar da comunidade escolar para essa nova realidade. Perceberam? Nova realidade, a qual nós vivemos agora, a qual eu e você faz parte. E quando eu falo em empatia, é de levar em consideração as demandas, né, e as necessidades que estão ao nosso redor. Nós podemos organizar meios e, sabe aquele de ouvir? Né? Às vezes nós estamos trabalhando com as nossas aulas pelo grupo de WhatsApp, trabalhamos com os cadernos de atividade, trabalhamos pelos outros meios virtuais, e daqui a pouco nós vamos ter algumas dicas muito interessantes, mas nós temos que ouvir e compartilhar isso de uma maneira a atender todas, porque os nossos alunos podem, em alguma maneira, se adaptar com o virtual ou estar mais adaptados com os cadernos de atividade. Nós temos que fazer essa agregação e compreender a melhor maneira de trabalhar atendendo a necessidade do outro. O segundo é o respeito. Nós temos que respeitar, né, os estudantes de forma atenciosa. O terceiro é aprender a lidar com a nova realidade. Olha que importante. Nós temos que aprender a lidar com tudo isso, porque nós, como profissionais da educação, também temos os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos acertos, né, os nossos erros, e nós temos que saber lidar com tudo isso. E é muito importante e exige muito de nós, professores. E a criatividade, que é esse ponto interessante, é que eu falo, é de dar novos significados a essas oportunidades que se abrem no momento. Agora, você quer ver que interessante? É que nós falamos de uma maneira muito abrangente, e nós englobamos toda a comunidade escolar. Mas eu apresento para você aqui, Eban, é muito importante estar alinhado à gestão, à equipe pedagógica e o docente nos 4 itens apresentados. Levar em consideração as demandas, as necessidades que estão ao redor, como foi dito lá no início, né? Sobre as questões que são inerentes a cada realidade campesina. Subsequentemente, promover essas relações entre gestão, equipe pedagógica e docentes de forma atenciosa. Aprender a lidar com a nova realidade e dar novos significados às oportunidades que se abrem no momento. Sabe o interessante? Eu vou até aproveitar aqui, pedir licença, né, para a professora Aparecida de Jesus, que contribuiu conosco em nos orientar um pouquinho e dar um pouco dessa experiência. Eu vou utilizar aqui alguns slides que vocês vão prestar muita atenção, que fala sobre o caderno de campo. Porque é uma atividade, e agora, já falando diretamente, deixa eu só colocar aqui para frente isso, que vai falar diretamente sobre essa contextualização na prática. Perceba, nós falamos sobre a organização da parte funcional, né, na sistematização da escola, nós falamos dessa relação humana, né, entre gestor, equipe pedagógica, professor, professor e a comunidade escolar, e aqui, sim, você compreende, é o estudante, é os pais ou os responsáveis. Então, o caderno de campo ele é muito importante. Por quê?
O caderno de campo ele é um instrumento pedagógico, ele é muito utilizado na pedagogia da alternância. E quem tem essa experiência de levar um caderno de pesquisa para casa, vai compreender muito do que eu estou falando. Na realidade, Carlos Rodrigues Brandão diz que nós aprendemos o tempo todo. Lembra? Nós aprendemos o tempo todo. Aprendemos em casa, aprendemos na rua, aprendemos com os nossos familiares, aprendemos na igreja. Em todo tempo nós estamos aprendendo. E por que é importante esse caderno de campo? Porque são anotações, né, daquilo que nós podemos compreender, pesquisar, e também aquilo que nós não compreendemos e podemos trazer um novo diálogo, né? Então, ele é muito utilizado. No momento em que nós estamos utilizando hoje, e nós sabemos que muitos alunos nossos da educação do campo, ora não têm acesso à internet, né? Nem à televisão. Então, é importante que aconteça um estreitamento entre esse aluno e o professor. Olha que interessante. Acontecer um estreitamento entre um aluno e o professor. Ou seja, um diálogo. E o caderno de campo ele pode contribuir como uma ferramenta necessária para auxiliar no caderno de atividades, seja ele produzido pela secretaria ou pela escola com atividades complementares que são ali desenvolvidas por área de conhecimento. Como poderíamos ofertar essa atividade? Perceba, são apenas uma sugestão, e nós podemos, mediante essa sugestão, colocar em prática com os nossos alunos, correto? Mas nada impede que você possa criar outras maneiras de trabalhar com o seu público. Até no momento passado, eu me lembro que a professora Luciana Souza, ela fez um recurso muito bacana, que foi as cartas. Olha que interessante, as cartas, né? E ela conseguiu ali conversar com os pais dos seus alunos. Bom, perceba, no caderno de atividade, ele pode ser um caderno feito pelo professor para o aluno, ou o aluno ter um caderno de anotações. E nós vamos dar a nomenclatura de caderno de campo. Nesse caderno, você pode anotar aquilo que você não compreendeu. E aquilo também que o pai ou o responsável não conseguiu explicar para o seu filho. De certa maneira, claro, o professor ele não poderá ir na casa, até nesse momento que nós vivemos, e pela distância, às vezes, que nós temos na zona rural, em dar essa atenção, mas ele recebe a informação daquilo que o aluno não conseguiu compreender ou que o pai não pôde, de maneira didática, explicar para o estudante. Ressalto que isso não quer dizer que o nosso estudante não aprenda nada, porque sempre estão aprendendo algo muito bom, né? Mas quando esse aluno retornar para a escola, ou quando o professor puder mandar uma atividade diferenciada, ele sabe certinho qual o conteúdo que o aluno teve maior dificuldade. Percebeu que interessante? Qual o conteúdo que o aluno teve dificuldade? E existem algumas maneiras para nós abordarmos isso com o pai, com o aluno, ou até mesmo entre nós, entre docentes e discentes, né? Por exemplo, se você olhar aqui na segunda linha, nós temos ali, ó, o que você aprendeu na quarentena? O que você está aprendendo, né, na quarentena? Ele pode contar coisas que ele aprende no seu dia a dia. E, de repente, você pode fazer um link e, a partir daquele diálogo, estreitar com a área de conhecimento que você está estudando, ou com o conteúdo daquela semana, ou com o conteúdo daquele mês. Claro, nós entendemos. Mas, quando fazemos isso? Normalmente, nós procuramos fazer essas pesquisas e sistematizar toda essa didática para ofertar para os nossos estudantes no momento de planejamento. É muito importante usar essas 7 horas de planejamento a qual nós temos para trabalharmos nessas questões. Sabemos que o momento requer muita tranquilidade, né? Porque nós temos tantas tarefas no nosso cotidiano, né? Essa ansiedade que nós vivemos, mas é possível fazer. Isso é muito importante. É possível fazer e trabalhar com os nossos
estudantes e também com a comunidade escolar dessa maneira. E o segundo, é muito importante você sempre colocar, né, o que traz de bagagem, o que eu trago de bagagem, né? E você começa a conhecer um pouquinho da realidade do seu aluno, do que ele está passando por aquele momento, né? E nessa parte você pode refletir também sobre tudo que está acontecendo, e isso é muito relevante para se dialogar com a equipe pedagógica com a gestão, e a gestão fazendo a interface com a Secretaria Municipal de Educação. Aqui, no caso, nós falamos sobre a CEMED, né, que nós temos procurado e recebemos essas orientações do nosso gestor da superintendência, da nossa chefe da Divisão de Educação e Diversidade, para sempre estarmos com esse momento de ouvir e de saber como nós podemos avançar. Então, como nós podemos estruturar essas atividades? Perceba, nesse slide seguinte, eu apresento para você essa estrutura, a estrutura da atividade, né? Então, esse caderno de campo, já tendo um resumo disso que nós acabamos de conversar com vocês, é de promover o processo da escrita. Olha só, além de você trazer essa parte de estreitamento do diálogo, da compreensão do outro, da realidade, você promove a escrita, ou seja, a produção do conhecimento, né? O conhecimento é muito bom, porque é onde você pode, ao mesmo tempo, trabalhar com as dúvidas, as temáticas que não foram compreendidas, e trazer isso para um objetivo, para uma reflexão do diálogo sobre todos os conteúdos estudados, né? Nós podemos ter isso bem alinhado. E o objetivo é proporcionar ao estudante a reflexão de tudo isso. Não somente do momento, mas também dos conteúdos, as possibilidades e como nós podemos trabalhar com ele. Ressalto, nós estamos falando do caderno de campo que pode atender a comunidade que não tem acesso aos meios virtuais, mas não requer que pode ser exclusivamente deles. Nós podemos trabalhar com esse mesmo caderno de campo para toda a comunidade da educação do campo. Inclusive, eu sigo dizendo, as que têm acesso aos meios virtuais, também agregar esse caderno. Então, a organização ela vai variar de acordo à escola, né? Cada escola, né, tem a sua especificidade e cada professor tem a sua criatividade. Então, você pode refletir qual a melhor maneira de se trabalhar com esse caderno. Apresento para você agora a condução, né? Como essa atividade pode ser conduzida? Bom, você pode trabalhar em grupos pequenos ou grupos maiores, envolvendo a turma, inclusive nas salas multisseriadas, a qual nós temos hoje na nossa educação do campo. E, além disso, nós podemos trabalhar na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e ensino médio. Olha que interessante. Então, o professor da escola, ele tem autonomia de escolher a melhor maneira e dialogar com o seu coordenador, orientador, supervisor ou apoio pedagógico, né? Um caminho que seja relevante para trabalhar todos esses assuntos. E isso é muito importante, né? Então, como fala final como fala final dessa possibilidade, desse instrumento pedagógico, essas anotações elas podem ser compartilhadas entre os professores, e aqui eu até digo entre a secretaria, e além disso, é uma coleta de dados muito importante para ser usada em pesquisas, em artigos, em resumos extensivos e outros. É um resumo, é uma pesquisa, pode se transformar em um artigo e contribuir muito para a educação do campo, não somente no nosso estado, mas no nosso país e também no mundo. Bom, eu falei de uma parte onde nós podemos agregar um instrumento pedagógico para trabalhar em conjunto com o caderno de atividade e os meios virtuais. Mas os meios virtuais, algumas das nossas escolas também têm essa projeção. E nós sabemos, né? Então, eu gostaria de dizer isso para você, que o professor Marcos, né, professor Wendel, ele vai trazer para nós agora como trabalhar essa questão do meio virtual. Espero ter contribuído com vocês e um grande abraço.
Ô, professor Carlos, obrigado pelas suas contribuições, tá? Foi de suma importância para a educação do campo. Então, agora, como o professor Carlos havia dito, nós vamos receber o professor Marcos de Oliveira Monteiro, formado em Pedagogia e Artes Visuais pela UFMS e possui mestrado em Ensino de Ciências também pelo UFMS. Atualmente, ele é técnico da modalidade de Educação do Campo, DED, SUPED, CEMED, de Campo Grande, MS, que abordará o subtema Contextualizando as Práticas Educacionais. Professor Marcos, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui conosco na nossa live. Obrigado, professor Wendel. Vamos apresentar, então, por meio de um passo a passo, dicas de como aperfeiçoar o trabalho remoto utilizando das tecnologias digitais. Atualmente, nós utilizamos Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e outros, e também o caderno, mas nós podemos melhorar utilizando o Google Sala de Aula, que é um ambiente virtual de aprendizagem. E hoje eu vou passar para vocês dicas de como se utilizar dessa ferramenta. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? É uma sala de aula onde nós criamos os nossos espaços virtuais. É aonde nós podemos estreitar as nossas relações. E nós temos vários ambientes virtuais. Nós temos o Moodle, nós temos o Teleduc, EproInfo, e hoje nós vamos utilizar, então, o Google Sala de Aula para aquelas escolas que possuem o mínimo de conectividade digital. Bem, as escolas, então, têm utilizado para o trabalho remoto o Google Meet, o Skype e também Zoom, né? Mas, como eu estava comentando, o interessante é nós estreitarmos e nós darmos um passo adiante, utilizando o Moodle, que é uma ferramenta que a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza, e também o Google Sala de Aula, que é muito simples. Basta que nós tenhamos uma conta Google para que nós possamos se utilizar deste ambiente virtual de aprendizagem. Vamos, então, para esse passo a passo, que é muito simples. Bem, o Google Sala de Aula faz parte do Google for Education, uma plataforma do Google que permite, então, professores realizar esses encontros e para que nós possamos dar um passo em relação às aulas à distância. Vamos lá? Como criar uma sala virtual? Muito simples. Basta que nós acessamos o Google e vamos, então, procurar, né? Google Sala de Aula. Nós façamos o nosso login e, como vocês podem perceber, no canto superior direito, no slide anterior, nós vamos observar o nosso log, ou seja, o nosso nome, e do lado nós vamos ter o ícone do Google Apps. No Google Apps, nós vamos procurar a ferramenta Google Sala de Aula. Isso quando nós estamos utilizando um notebook. No celular é mais simples ainda. No Android, basta que nós procuramos, então, no Play Store, Google Sala de Aula. E também no iPhone ou iPad, nós podemos procurar no aplicativo Apple Store Google Sala de Aula. Muito simples, não? Basta, então, que nós acessamos essa plataforma e pronto. Nós vamos poder criar o nosso
ambiente virtual. Como vocês podem observar, nesta minha sala, disponho, então, de vários cursos que eu participei e cursos que eu criei. Atualmente, o Google Sala de Aula exige que nós tenhamos um espaço de trabalho. O Google Workspace, que é um serviço do Google que oferece versões de vários produtos Google, que podem ser personalizados e que pode, então, ter um domínio específico do cliente. Ou seja, o nome do cliente irá aparecer, então, no endereço URL da plataforma. E isso pode ser pago ou pode ser free. No nosso caso, nós estaremos mostrando nesse tutorial de como vamos criar uma sala de aula num espaço livre. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, então nós acessamos o Google, procuramos Google Sala de Aula, logo após logarmos. E como nós podemos observar nesse slide, no canto superior direito, nós vamos encontrar um mais. Esse ícone apresenta duas formas de acesso. Participar. Participar da turma ou criar uma turma. Bem, você pode criar uma turma, atribuir trabalhos e postar avisos para os alunos, no caso do professor. E no caso do aluno, irá participar da turma por meio de um código. Qualquer pessoa com mais de 13 anos pode criar uma turma usando uma conta do Google pessoal. Vamos lá? Continuando. Logo após, então, como nós dissemos, vai exigir que nós tenhamos uma conta Google Workspace, ou seja, um espaço de trabalho. Basta, então, que nós aceitemos criar esse espaço e pronto. Próximo slide. Vai aparecer, então, as configurações para nós criarmos a nossa turma, ou seja, criarmos o nosso espaço virtual, onde nós vamos inserir alunos, onde nós vamos inserir professores, tá? E nós temos aí, então, essas configurações, esses espaços de preenchimento, com o nome do curso, a sessão, o assunto e o tipo de sala. Basta, então, que nós cliquemos no botão criar. Ok? Para o próximo. Pronto. Nós agora já estamos com o nosso espaço de trabalho. Como vocês podem observar, existe um código, tá? Esse código está em destaque aí no nosso slide. Por meio desse código, nós vamos inserir os nossos alunos. Basta, então, que nós convidemos os alunos, né, por meio de outras plataformas, por meio do WhatsApp, por meio do Skype, por meio do Meet, que nós disponibilizemos esse código para que o aluno possa acessar o nosso espaço de trabalho. Continuamos. Bem, esse é o layout da nossa plataforma. Nós temos o mural, atividades, nós temos pessoas e outras configurações. Essas são as mais importantes. O mural irá apresentar todas as atividades ou avisos que o professor irá configurar na sua plataforma. Bem, em atividades, nós vamos, então, estar apresentando aos alunos aquilo que nós planejamos para o nosso espaço, ou seja,
aquilo que nós objetivamos para o nosso espaço, para o nosso encontro virtual. Então, vamos clicar em atividade. Pronto. Nesse layout, vai apresentar um painel de atividades do Google Sala de Aula. Neste local, nós vamos disponibilizar as atividades importantes que os alunos irão fazer, né, para que nós possamos acessar esse espaço virtual. Nós temos que estar configurados, ou seja, nós temos que estar com permissão de professores. Irá apresentar esse botão criar, aonde nós teremos acesso às atividades, atividades com teste, pergunta, material, reutilizar, postagem e tópicos. Vamos analisar cada uma dessas possibilidades? Adicionar ou criar materiais. É possível, então, criar arquivos, né? Documentos, apresentação, planilhas, desenhos e formulários do Google. Essa atividade, então, é uma das atividades mais simples, aonde o professor pode criar, por exemplo, um vídeo, né, com seus alunos. E ali adicionar vídeos, né, adicionar passo a passo de como o professor irá exigir essa atividade. E também o professor poderá deixar modelos de apresentação, de planilhas, de desenhos, né? Inúmeras as possibilidades. A próxima é atividade com teste. Essa atividade com teste, o Google irá apresentar um formulário, ou seja, ele já deixa disponível um formulário aonde o professor poderá configurar diferentes tipos de teste ou avaliação. E o próximo, uma pergunta simples. Então, o professor, nesse espaço, ele irá adicionar uma atividade de pergunta, também as descrições e também, abaixo, ele pode anexar arquivos ou solicitar anexo de arquivos para os seus alunos. O interessante também é que o professor poderá programar datas de entrega, pontuação. Como vocês podem observar à direita, em todas as atividades, ele poderá configurar diferentes maneiras de exigir esse material. Ele pode agendar e programar para que o aluno entregue na data específica de uma semana, de um mês, e depois essa atividade se fecha. E o aluno não poderá mais acessar. Seguindo, disponibilizar um material. Essa atividade é muito simples. O professor poderá disponibilizar um slide, um vídeo. Também, como eu disse, poderá programar de diferentes formas para que o aluno tenha acesso a esse material, né, e possa realizar uma atividade X ou Y. Lembrando que todas essas atividades, todos esses materiais, poderão ser visualizados pelo mural. Quando os alunos acessarem o Google Sala de Aula, eles poderão observar quais as atividades, né, quais os materiais, quais os recursos que ele poderá, então, nessa sala de aula, acessar. Tudo bem? O próximo
Bem, o professor poderá planejar tópicos de atividade, ou seja, conforme o seu planejamento, o professor poderá disponibilizar módulos, poderá configurar tópicos, configurar aí divisões no seu trabalho. Por exemplo, o professor de biologia vai trabalhar o tópico 1, o professor de história o tópico 2, e assim, conforme o seu planejamento, ele irá organizar a sua sala de aula virtual de uma maneira que seja compreensível e que também ele pode estar programando esse tópico para que ele possa ser aberto em determinadas datas, conforme a agenda, conforme as configurações de seu planejamento. Muito simples, não? Então, o Google Sala de Aula é uma possibilidade incrível para que o professor ele possa, de certa forma, alavancar do trabalho remoto em direção a uma educação à distância que seja de qualidade. Bem, ao lado disso, o professor também poderá utilizar-se do Drive, com seus formulários, com seus editores, seja de texto, de apresentação. O professor poderá utilizar o YouTube, entre outras ferramentas. O mais interessante disso tudo é que o professor tenha um planejamento organizado, tá? Para que a aula ela seja parte de um grande corpo. E agora, como sugestão final, eu vou falar do canal, o próximo, YouTube Edu, que é um canal do Google, né, em parceria com a Fundação Lemon, e que tem materiais interessantes de português, matemática, seja para o ensino fundamental e também para o ensino médio. Tá? Para vocês acessarem o YouTube Edu, basta que vocês, por meio ali da ferramenta do mecanismo de busca Google, digite YouTube Edu, tá? E vocês estarão acessando esses materiais. Lembrando que nós temos também a TV Remi, que vocês podem estar disponibilizando, né, os vídeos nesse espaço virtual do Google. E nós temos uma ferramenta muito interessante, que é o Moodle, que nós não estaremos trabalhando nessa formação, mas em um outro momento, tá? Que existe ali N ferramentas, inúmeras possibilidades do trabalho, seja ele semipresencial ou seja ele totalmente à distância. Muito obrigado e conte conosco para que nós possamos estudar um pouco mais essas referências, para que nós possamos, então, estarmos sugerindo diferentes possibilidades de utilização dessas ferramentas e discutindo esses autores para que nós possamos entender um pouquinho mais das tecnologias na educação e aproveitar muito mais delas, inclusive no Google Sala de Aula. Disponha! Muito obrigado, professor Marcos, pela sua excelente fala. Foi de suma importância, bastante clareza. Agradecemos, né, pela sua fala. Agora eu convido o professor Carlos Porto para saber se quer sugerir quer falar sobre algumas considerações finais sobre a formação. Professor Carlos Porto, deseja falar algo? Olá, professor Wendel, né, professor Marcos, um prazer participar dessa formação, né. Eu acredito que a educação do campo, ela vai muito além, e nós caminhamos juntos com essa educação, aprendendo sempre. Esse é o grande caminho, é aprender, né? E nós temos aprendido muito nesses momentos,
o novo para se trabalhar com a educação do campo. E aqui eu consegui ver esses paralelos, professor Marcos, quando eu falava sobre o caderno de campo, né? Muito bem pontuado nos nossos diálogos, e o professor Marcos apresenta também as possibilidades virtuais. É um caminho que nós fazemos, que nós trilhamos, mas é de constante aprendizagem. O Arroyo, no livro Imagens Quebradas, ele traz algo interessante. Ele diz que a escola, ela vai muito além de coordenar atividades, né? Ela passa a ver, a entender, né? E, ao mesmo tempo, aproximar da realidade do estudante. Então, nós temos isso muito arraigados nessa modalidade de ensino. Agradeço aqui ao Paço Municipal, agradeço a superintendência, da pessoa do professor Leonel, a nossa chefe de divisão, a professora Magali Luzio, a toda a equipe de trabalho dessa divisão, né, a EJA, a Nurerg, né, também aos colegas do campo que estiverem conosco, né, e aqui eu também faço alguns nomes em específicos, a professora Badira, também que trabalha conosco, a professora Priscielen, a professora Aline, do Patrimônio. E essas modalidades de ensino, essas aprendizagens da Divisão de Educação e Diversidade, elas são de suma importância hoje nesse trabalho. Então, nós estamos aí abertos, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós sempre estaremos atendendo vocês, né? Se nós não conseguimos atender todos aqui, mas no momento oportuno, vocês podem entrar em contato conosco na divisão, que nós teremos a maior alegria, né, em atendê-los. É isso, professor Wendel, e eu volto a dizer aquela frase do Paulo Freire, né, a educação transforma o ser humano e o ser humano transforma o mundo. Muito obrigado. Pegando a fala do professor Carlos, a professora Aparecida de Jesus também, né, que tem um probleminha na net, mas que ela ajudou muito importante aqui na nossa formação. Tá? O professor Marcos quer fazer suas considerações finais, professor? Nós podemos replicar essas oficinas na escola, que é muito importante, por meio aqui desse espaço virtual, por meio de slide, fica até um pouco difícil. Realmente, quando nós replicamos a nossa tela, fica um pouco mais fácil quando nós estamos em contato, né? E é isso que nós esperamos. E logo após, então, esse momento de pandemia, né? Esse nosso distanciamento, né? Nós possamos nos encontrar e nós possamos trocar, né? Sobre todas essas possibilidades. Muito bem, professor. Vamos esperar passar logo essa fase aí da pandemia, para que todos nós possamos estar indo nas escolas fazendo essa formação diretamente com eles, ok? Então, sendo assim, né, agradeço a todos os participantes pela interação. Destaco que a importância seja de grande relevância para a educação do campo como um todo. E retomando a fala de todos, quero destacar que quando participamos dos eventos voltados à educação do campo, podemos pensar nas políticas públicas, na garantia desses direitos e avançar para novos caminhos de conquista nessa modalidade de ensino. Nos colocamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos pelo telefone 2020-3850, que é o telefone lá do nosso setor da DED. Tá? Só pedir para falar com alguém da educação do campo, estaremos lá para atendê-los. E agradeço novamente a participação de todos. Esperamos que essa live seja mais uma contribuição para o conhecimento de todos vocês. Abraços campesinos.